Glória a Deus. Vamos ler então. Capítulo número 3 de 1 Coríntios diz assim: Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois, visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo de que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, de modo que nem aquele que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Amém? Nós não vamos explorar esse texto todo, fique tranquilo, mas só para que a gente tenha uma compreensão melhor do que está sendo dito aqui. Na semana retrasada, se você tem uma boa memória, se você não tem, tranquilo, também não tem, mas o presbítero Jonas nos falou sobre viver de forma diferente. Ele citou a passagem de Daniel, mostrou que haviam 3 homens que estavam vivendo de forma diferente. E por viver de forma diferente, Deus também agiu de forma diferente com aqueles homens. Amém? Enquanto alguns homens foram queimados, outros foram poupados, por causa da vida que decidiram viver, por causa da forma que decidiram honrar a Deus. Então, uma ação diferente traz da parte de Deus também uma reação diferente. Amém? Um estilo de vida diferente traz da parte de Deus também uma reação diferente. Na semana passada, o evangelista Kleber nos trouxe uma mensagem falando sobre igreja. Amém? Quem estava aqui semana passada? Mas nós ouvimos sobre isso, sobre o que é igreja. E demos graças a Deus que havia um Pedro lá na casa do Kleber. E aí recebemos uma mensagem mais ajeitada, graças ao Pedro. E descobrimos que a igreja tem uma finalidade, existe um jeito certo de ser igreja, um jeito diferente. Não é a minha forma de pensar, mas é a forma bíblica de ser igreja. Igreja não são as paredes, igreja não é esse prédio, somos nós. Igreja é família, amém? Igreja é cuidado, igreja é zelo. Hoje temos algumas cadeiras vazias, ok? E eu vou te fazer uma pergunta no final, uma pergunta que Deus fez lá no livro de Gênesis. A gente vai chegar lá, se Deus assim permitir. Amém? Texto que eu li, texto interessante. Eu quero começar dizendo o seguinte para você. Por que eu disse isso sobre o que o presbítero disse, sobre o que o evangelista disse? Porque eu quero, de alguma forma, de forma simples, tentar contribuir com o que foi dito aqui. Amém? A minha intenção nesta noite é tentar, se possível, agregar alguma coisa ao que foi dito. Há uma maneira de viver. E essa maneira de viver, ela não é em vão. Deus está vendo a maneira que a gente vive. Amém? Existe uma maneira de ser igreja. E se vivermos igreja da forma como Deus quer que sejamos igreja, Deus vai ver. E Deus vai fazer algo por essa comunidade. Amém? Nem todo leite desce bem. Tomar leite direto da vaca, já aconteceu com você? Alguém já tomou leite direto da vaca aqui? Ó. Direitinho lá, irmão Zé. Eita. Tomar leite direto da vaca não é para todo mundo.
Tem gente que passa mal. Tô certo? Tem gente que vai passar mal se tomar esse leite direto da vaca. Ou seja, nem todos estão prontos para esse tipo de leite. Mas mesmo quem não passa mal, quem está pronto, quem está habituado, não pode viver só de leite. Por mais que haja pessoas que estejam habituadas a usufruir do leite direto da vaca, que é o leite mais forte, ela não pode viver só de leite. Na caminhada cristã, o leite representa os ensinamentos básicos. O evangelho, ele é necessário para que quem está começando desenvolva. É o básico, é o necessário, é Cristo, é o evangelho puro e simples. Você vai encontrar alguém que ainda não conhece a Cristo e você não vai despejar sobre essa pessoa tudo sobre Cristo, mas você vai despejar o Cristo inteiro, ainda que seja de forma compacta. Amém? Não dá. Tem pessoas que ainda não estão preparadas para esse tipo de leite, mas mesmo que tenham pessoas preparadas, elas não podem viver só de leite. Paulo tem uma palavra à igreja que está lá em Corinto, uma igreja em uma região gentílica. E Paulo vai começar na primeira carta que lemos aqui, no verso de número 1, de uma forma bem peculiar. Ou não tão peculiar, mas que nos chama a atenção nesta noite. Paulo poderia começar esse capítulo de várias formas, mas ele prefere começar com a seguinte frase, versículo de número 1. E eu, irmãos. A carta de Paulo aos Coríntios, ela tem um tom de admoestação. É uma carta para corrigir. É uma carta que tem a intenção de resolver alguns problemas, diversos tipos de problemas. Se você participa do Talmidim, você viu o David falando sobre isso aqui com muita propriedade. Nós aprendemos sobre isso. Os problemas da igreja local. Quinta-feira tem mais, aparece. A carta ela tem esse tom, um tom de amoestação, um tom de correção. Mas Paulo começa com a palavra irmãos. E isso não é à toa. Essa forma de tratamento vai ajustar o tom e a motivação do discurso de Paulo. Irmãos. Irmãos era um termo carregado de significado para a comunidade cristã primitiva. Não era uma palavra qualquer. Hoje para nós ela meio que perde o sentido. Nós nos chamamos de irmãos, mas não sentimos o peso dessa palavra. Talvez seja como falar te amo. Você vê um adolescente que acaba de conhecer alguém e fica e namora e com uma semana diz eu te amo. Não tem peso. O peso é tirado, a carga é tirada. Estamos falando de amor. Paulo está falando de irmandade. Para a comunidade primitiva, para os cristãos primitivos, isso tinha um peso. Carregava um tipo de significado. Para os judeus também havia um tipo de significado, um peso. Irmandade indicava o quê? Um sentimento de pertencimento ao povo, à comunidade judaica, ao povo da aliança. Quando o judeu estava chamando o outro de irmão, é porque ele entendia que o outro pertencia ao mesmo tipo de aliança. Para os gregos também havia uma carga quando se ouvia a palavra irmão. Haviam comunidades filosóficas. Eles se reuniam em comunidades filosóficas, se dividiam em grupos filosóficos. Então, a irmandade evocava um laço de fraternidade filosófica. Nós temos uma mesma ideia de filosofia. Nós seguimos a mesma linha de filosofia. Isso é irmandade, é fraternidade. Paulo poderia ter começado de várias formas, mas ele prefere começar a carta, o capítulo 3 da carta de Coríntios, desta forma. Paulo poderia apenas corrigir, mas ele decide lembrar que há um vínculo que os une.
Ei, vocês que estão me ouvindo, vocês que vão ler essa carta, este meu relato a vocês, eu quero que vocês se lembrem que há entre nós um elo, há entre nós uma relação, há um vínculo que nos une. Paulo está dizendo, em outras palavras, o seguinte: não falo o que falo, não vou dizer o que vou dizer no tom de inimizade. A palavra que vem aqui é uma palavra de correção, mas o que eu falo com vocês é no tom de irmandade. Eu quero que vocês lembrem que nós fazemos parte da mesma família. Aleluia. Glória a Deus. O que eu falo, a proposta que eu estou dando aqui a vocês, não é no tom de soberba, de altivez, mas eu falo como irmão, como semelhante. Nós somos família, e eu só posso falar porque sou família, faço parte, vocês fazem parte da minha família, e família se preocupa com a família. Irmãos, é uma expressão de afeto, mostra que Paulo vê aqueles homens, aquelas pessoas, aquela igreja como parte do corpo de Cristo. Mas isso também influencia como eles devem receber a palavra. Quando aquela comunidade lê a palavra irmãos, elas se abrem para o discurso de Paulo. Quem está falando é o irmão Paulo. Não é simplesmente o apóstolo. Não é simplesmente aquele que teve um contato com a pessoa de Cristo, mas é também irmão. Mas o que é que Paulo diz? Paulo tem uma palavra aos seus irmãos, e Paulo vai dizer no verso 1, Paulo tem um diagnóstico para aquela comunidade. Paulo tem um diagnóstico. Paulo tem uma coisa a relatar. Paulo, no verso de número 1, vai dizer o seguinte: não vos pude falar como a espirituais. É o diagnóstico. Paulo está dizendo aos seus irmãos: poxa, eu gostaria de falar com vocês neste tom, como se vocês fossem espirituais, mas eu falo a vocês como a carnais e como a crianças. Paulo está dando um diagnóstico. Paulo aqui está voltando no tempo. A igreja de Corinto foi fundada, pelo menos nesse momento aqui, há uns 5 anos atrás. Paulo inicia um trabalho em Corinto lá em Atos 18. Então Paulo está falando do que aconteceu no passado, é uma volta no tempo para lembrar do início da igreja. Naquele momento, ele não pôde tratar aquela comunidade como espirituais, mas como pessoas imaturas na fé, pois eles ainda eram carnais. Como assim? Paulo, quando chega em Atos 18 para falar com esse povo, não é um povo crente, não é um povo que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. São pessoas naturais, são pessoas que estão vivendo uma experiência de evangelização. Quando Paulo chega em Corinto, então ele não pode tratar essas pessoas como espirituais. A palavra carnais aqui que Paulo está utilizando, literalmente significa feitos de carne, ou homens naturais, ainda não regenerados. Esse é o diagnóstico. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais. Literalmente, irmãos, quando eu tive o primeiro contato com vocês, vocês eram homens naturais. Vocês ainda não eram regenerados, vocês não tinham experimentado a experiência do novo nascimento. Ainda não. Não era uma questão de fraqueza, mas uma mentalidade dominada pela natureza humana. Esses eram os coríntios. Paulo começa dizendo: irmãos, não pude falar a vocês desta forma. Esse é o diagnóstico. Mas Paulo tem uma prescrição, tem uma dieta. Ele vai prescrever, ele vai dizer: olha, o que se oferece a pessoas na condição como vocês? O que eu poderia oferecer a vocês se é que vocês ainda não haviam nascido de novo? Que tipo de alimento eu poderia oferecer a vocês? Vocês que eram pessoas carnais. Paulo deixa claro isso. Qual é a dieta? Leite. O Evangelho
puro e simples. Nem tão forte como aquele direto da vaca, mas também nem tão fraco quanto aquele da caixinha da cidade. O que Paulo faz é entregar para aquela comunidade no início da sua caminhada o suficiente para nutrir quem está nascendo espiritualmente. Paulo entrega o necessário. Paulo olha para aquele povo e sabe o que eles precisam. Vocês precisam do Evangelho, da boa notícia. Vocês estão caminhando por um caminho sem salvação e sem Deus, por uma perdição eterna, mas eu quero lhes apresentar o necessário, o Evangelho. Cristo salva. Aleluia. Eu quero apresentar para vocês o necessário. Há para vocês uma porta aberta para que vocês experimentem um novo nascimento, uma nova vida. Paulo está entregando a eles leite. Leite não é comida ruim. Leite é a comida necessária para aquele tipo de pessoa. Na cultura daquela época, havia essa ideia do leite. Não era uma coisa que Paulo estava inventando. Haviam as escolas filosóficas, e quando você aderia a algum tipo de escola daquela, primeiramente você ia aprender os rudimentos daquela escola filosófica, que alguns chamavam de leite. E conforme você ia evoluindo, se desenvolvendo intelectualmente, aí você tinha acesso aos assuntos mais complexos daquele grupo filosófico, que poderíamos chamar de alimento sólido. Paulo então pega essa ideia e adapta esse conceito. Mas Paulo aplica uma diferença, porque o problema ali não era um problema intelectual, não era uma falta de capacidade de entendimento. O problema daquele povo no começo, quando Paulo está em Atos 18, é um problema moral. E é Paulo também que vai dizer que as pessoas espirituais discernem as coisas espirituais. Então Paulo não pode tratar de assuntos mais profundos sobre a espiritualidade. Paulo vai dar o que os carnais precisam saber, que eles precisam se arrepender para alcançar uma nova vida. Paulo trabalha dentro das possibilidades. Ele não impôs um peso que eles não podiam carregar. Pregou o essencial, o Evangelho. Isso foi o que aconteceu no começo, Atos 18. Só que o texto continua, e nós vamos para o versículo de número 2. Paulo diz o seguinte: dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Passado. Só que o texto continua e diz o seguinte: tampouco agora estão. Agora Paulo está falando do presente. Vocês estão lendo esta carta 5 anos depois de terem ouvido o básico, o elementar, o leite, mas vocês continuam na mesma condição. Tampouco agora estão. São 5 anos na história. Paulo está em Éfeso e ele envia essa carta à igreja de Corinto. Por quê? Porque Paulo sabe o que está acontecendo lá. Capítulo 1, se eu não me engano, da primeira carta de Coríntios, por causa da família ou da casa de Cloé, chega essa informação a Paulo, de que há problemas naquela comunidade, problemas diversos. Então Paulo percebe que mesmo após tanto tempo, o leite é necessário, o leite é bom, mas não é suficiente para quem deseja maturidade, crescimento completo. O leite é útil, mas é útil por um tempo, por um momento. Paulo reconhece que naquele começo eles não tinham estrutura, passado para algo mais sólido. Mas agora, quando Paulo conversa com Cloé e fica sabendo das notícias, do que está acontecendo anos depois, Paulo sofre uma decepção. Paulo esperava
saber notícias de uma igreja que foi maturada, de uma igreja que se desenvolveu, que cresceu na fé, de glória em glória, de vitória em vitória. No entanto, não é isso o que aconteceu. A igreja continuava em sua imaturidade, tampouco agora. O que é que Paulo fez de errado? Onde foi que Paulo errou? Porque tampouco agora. Paulo dá a coisa certa. Aos naturais se dá leite. O alimento vem da pessoa certa. Paulo é um homem abalizado, experiente, um homem de Deus. Paulo dá a coisa certa e Paulo é a pessoa certa. Mas não deu certo. Deu errado. Depois de 5 anos, ao invés de Paulo ver um revigorar, um desabrochar daquela comunidade, o que Paulo constata é um agravo do quadro. São pessoas nascidas de novo, sim, mas pessoas que não se desenvolveram. Há um problema atual. Há um problema atual. Paulo novamente no verso de número 3 vai dizer assim: ainda vivem como carnais, ou na NVI, ainda são carnais. Só que há uma diferença na palavra carnais nesse versículo. Não é no mesmo sentido do primeiro versículo, carnais no sentido de que eles eram feitos de carne, porque ainda não conheciam a pessoa do Espírito. Paulo está dizendo aqui algo diferente agora. Quando ele fala carnais aqui, é uma outra ideia. Agora ele está dizendo de alguém que se deixa dominar pela carne. Não é mais uma questão de fase, de estado, mas é uma questão voluntária. Vocês querem estar aí, vocês querem viver assim. É um desejo, é voluntário. Paulo está reafirmando um sintoma. Olha o que está acontecendo com essa comunidade. Vocês eram carnais e eu dei para vocês leite, porque era o necessário. Mas vocês continuam vivendo como se fossem aquele povo do passado. Desejosamente vocês preferem viver de uma forma carnal. Desejo. Paulo vai expor o sintoma da imaturidade. Qual é o sintoma da imaturidade da igreja de Corinto? Está no comportamento carnal deles. Olha só o que Corinto está fazendo: a inveja, a disputas, a partidarismos. Eles estão preocupados com essa divisão, mas não, eu prefiro seguir, ouvir o apóstolo Paulo. Quanta sabedoria! Não, mas nós preferimos seguir o apóstolo, o irmão Apolo. Olha, quanta eloquência! Olha a oratória desse homem. Há disputas, há uma divisão. E é isso que evidencia, deixa claro que eles estavam vivendo como crianças, como imaturos, como carnais, dominados pelos desejos humanos e não pelo Espírito. Não porque não podiam experimentar, mas porque não queriam experimentar. É uma questão de desejo. Espirituais são guiados pela palavra e pelo Espírito. Mas e os carnais? Os carnais são guiados por seus impulsos e por sua imaturidade. Se passaram 5 anos, por que é que Paulo está comprometido? Paulo está comprometido a ponto de pegar a sua pena, a sua tinta, gastar tempo, gastar o seu papiro. Por que é que Paulo está tão comprometido a enviar esse material a cavalo, ou sei lá como foi que ele enviou? Mas por que é que Paulo está tão comprometido com o desenvolvimento da maturidade desses irmãos? Paulo está comprometido primeiramente porque eles são irmãos. Não é uma empresa,
não é um negócio. Estamos falando de família. Paulo está comprometido porque ele pode fazer alguma coisa por aquela comunidade. Porque ele tem uma palavra para aquela comunidade. Porque ele consegue discernir o problema. Ele tem uma palavra para auxiliar aquela comunidade. Esse é o primeiro motivo porque Paulo está preocupado, empenhado para que aquela igreja seja uma igreja madura. Uma outra questão. Paulo está preocupado com a questão do testemunho daquela comunidade. Esse final de semana, eu recebi uma tia Natalina, mais conhecida como Taína. E pensa numa senhora resenha, tem história para contar. 84 anos e 60 e você ouve a história, não, porque na década de não sei o que, e começa, e vai. E fulano, e ciclano, e Deltrano, a comadre, a madinha, e vai. Várias pessoas citadas. E eu lembro de algumas pessoas. Minha tia é católica. Não vai muito com a cara dos crentes, não. Mas no meio da conversa, daquelas pessoas que ela citava, alguns eu sabia que eram cristãos. E ela contava a história. Fulana fez tal coisa. Histórias legais de se ouvir. E de repente ela cita uma tal de Marcinha. Ei, Marcelo? E ela começa a contar a história. Não, porque a Marcinha não sei o que. E de repente a minha tia católica diz o seguinte. A Marcinha era crente de verdade. Eu ouvi outros nomes, outras histórias. Mas quando chegou na Marcinha, a Marcinha era crente de verdade. A Marcinha, não foi isso que ela falou só a Marcinha era crente de verdade, mas vamos para cá. A Marcinha, diferente dos outros que eu acabei de contar as histórias, filho, não agia por impulsos. A Marcinha, diferente dos outros, demonstrava que de fato nasceu de novo, havia frutos. A Marcinha de fato mostrava que era regenerada. Eu percebia na Marcinha uma maturidade que não havia nos outros. Sabe quanto tempo de crente tinha a Marcinha? Você não sabe, né? Eu também não sei. Mas isso pouco importa. Porque não é o tempo de crente que faz do crente crente. Não é isso. É caráter. É absorver o nutriente do leite. E perceber que tem um momento que você tem que largar aquela mamadeira e focar em algo mais sólido, mais denso, mais firme. É uma questão de desejo. Por natureza, o ser humano tem ambições, tem desejos. A questão é que, quando se trata de questões espirituais, parece que isso é flopado, como dizem os jovens. Parece que a gente coloca isso de lado. A verdadeira maturidade não vem da quantidade que você tem de cristão, mas vem de um desejo intenso de abandonar, ou melhor, de entender que é necessário mudar de degrau. Paulo está preocupado com a maturidade desta comunidade, porque o quanto você é maduro dá testemunho. Fulano era crente de verdade. Detalhe, minha tia estava falando da Marcinha, e ela disse que a Marcinha era crente de verdade. Sabe por que ela disse que a Marcinha era? Porque a Marcinha faleceu. Marcinha falece, mas a história permanece. O testemunho fica. Aquilo que Marcinha fez marca a minha tia, marca a história. A história de Marcinha chega a mim e chega a você. Por quê? Porque a Marcinha era crente de verdade.
Passou-se anos e a história permanece. Precisamos abandonar as marcas da infância, egoísmos, rivalidades e buscar o quê? Santificação progressiva. Crescer. O leite é necessário. Mas vai ser necessário até quando? Até quando você decidir que você quer algo a mais. Até quando eu decidir que quero algo mais. Ei, quando você ouviu o Evangelho, você era um ser de carne. E Cristo já te regenerou. Você foi feito nova criatura. Aleluia. Tudo se fez novo, porque o sangue de Cristo foi derramado para que você tivesse nova vida. Você se tornou uma criança em Cristo. Mas crianças não podem viver no mundo da terra do nunca. Precisamos pensar em maturidade. Um adulto, ele pode usufruir do leite, de acordo com alguns, né? Outros dizem que não pode mais. Mas um adulto não pode viver só de leite. Por que é que Paulo está preocupado com a maturidade da comunidade em Corinto? E eu quero concluir com isso. Porque o imaturo não tem condições de nutrir ou de se responsabilizar por outro imaturo. Quem é que está corrigindo a igreja de Corinto? Paulo, um homem maduro. Quem é que está corrigindo a igreja de Corinto? Um irmão, mas um irmão maduro. O irmão que, segundo ele mesmo diz, foi até o terceiro céu e viu coisas que nem dá para contar. Deus o levou para ver algumas coisas, porque ele tinha maturidade para ver. Tanta maturidade que nem saiu espalhando. Paulo está preocupado com a maturidade desta igreja, porque ele sabe que quanto mais maduros na comunidade, mais fácil é cuidar da comunidade. Por que só eu? Por que só sobre os meus ombros? Se vocês amadurecerem, vocês poderão cuidar uns dos outros. Quem é que está corrigindo a igreja de Corinto? É um irmão. Não é o apóstolo, não é o pastor, não é o evangelista, não é o presbítero, não é o diácono. É um irmão. Irmãos podem e devem corrigir irmãos. Irmãos podem e devem diagnosticar a imaturidade do outro irmão. Irmãos devem e podem acompanhar para que o irmão desenvolva a sua espiritualidade. E aí, eu quero concluir com uma pergunta que o próprio Deus fez lá em Gênesis. Ele vai dizer para Caim: aonde está o seu irmão? O que foi feito do seu irmão? E aquele elo que havia entre vocês, um elo de afetividade? E o fato de vocês pertencerem à mesma família, terem os mesmos pais, uma história junto? Aonde está o seu irmão? E essa pergunta, ela tem dois lados. Porque você é irmão de quem? De quem você está cuidando? De quem você é cuidador? Quem é que você tem observado que pode melhorar? E você tem essa palavra. Irmão, o que eu vou te falar, eu vou falar porque nós somos família. Onde está o seu irmão? Você pode ficar de pé?
terra, feche seus olhos.